Seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Hoje temos duas convidadas especiais para um papo bem diferente, bem interessante, e eu vou deixar com que elas se apresentem, a Fernanda e a Rosíris. Olá, sou Fernanda, tenho 43 anos, sou esposa do pastor Carlos Bacocina, de Jardim Tremembé, mãe do Guilherme, de 20 anos, e da Giovana, de 15 anos. Então, eu sou a Rosíris, com alguns anos a mais do que ela, vocês não precisam saber. E eu sou esposa do pastor Alfredo, tenho 2 filhos, Marcela e Levi, tenho genro, nora, Ingrid e Flávio, 2 netos e outro a caminho, em junho. Uau, é isso aí. Olha, o nosso papo, por que elas estão aqui? O nosso papo é sobre a experiência de mulheres e, eu posso dizer, de algumas mulheres especiais dentro do contexto da igreja. A gente vai discutir essa questão de especial até. É a experiência da esposa de pastor. Ambas são esposas de pastores, e como elas se apresentaram, e nós queremos entender um pouquinho mais sobre elas e dar a oportunidade delas serem ouvidas, compartilhando assim a experiência delas para trazer tanto para nós, tanto para você, como para a igreja, um pouco mais de conhecimento e a oportunidade de ser edificado, de ser aperfeiçoado na relação com elas e com o Senhor. Eu quero iniciar logo pela reação. Vamos lá, pela reação. Qual foi a sua reação quando percebeu que seria esposa de pastor? Lá na época, vocês vão viajar agora, né? Não vamos dizer aqui a quantidade de tempo. Ótimo. Mas um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas lá naquela época em que vocês tiveram a percepção ou a clara consciência de que vocês seriam esposas de pastor. Então, qual foi a reação de vocês? Pode tirar para o ímpar aí e... Quer começar? Posso começar. Então, no meu caso, o Alfredo, quando conversou comigo acerca de começarmos um relacionamento e orarmos para isso, foi a primeira coisa que ele me informou. Eu vou ser pastor. Então, já era uma decisão assim, eu vou namorar ou não com esse cara, porque isso vai implicar uma posição e uma responsabilidade de estar ao lado dele. Então, para mim, eu fui comunicada no momento em que ele me pediu em namoro, qual o caminho que ele estava seguindo e que ele estava sentindo chamado de Deus. Ele já estava no seminário? Estava. Ah, tá. Já era o formação. 3º ano Certo. dele no seminário. Tá. E aí foi pânico, né? Porque eu sempre fui muito alegre, muito brincalhona, e eu achei que eu ia ter que ser uma pessoa séria, né? Com a Bíblia debaixo do braço e a cabecinha assim, e andar na linha. Então, isso para mim me assustou um pouco. Eu comuniquei com a minha mãe olhou para mim e fez assim, o negócio é sério, hein? Eu fiz, mãe, é sério. Mas foi foi de alegria, porque desde os 9 anos de idade eu estava envolvida no ministério da igreja, admirava a esposa do pastor, então para mim foi um privilégio, mas eu fui informada logo quando eu estava entrando no relacionamento com ela. Então foi uma decisão, teve que tomar a decisão não só de namorar, dupla. Né? E ele não usou isso, ele usou isso para tentar ganhar você, tipo assim, Não. olha, eu vou ser pastor, quer namorar comigo? Não. Não, ele quis me informar porque a gente sabe que se a mulher entra num relacionamento, né, e daí ela tem porque ele era um empresário, um microempresário, né? Certo. Ele tinha uma empresa, tinha um nível socioeconômico bom, tal. Então, ele queria me informar, olha, não vai ser sempre desse jeito que você está vendo aqui. Esse desenho aqui vai mudar, né? Que ele me chamou no escritório dele, ele estava lá de terno, gravata atrás de uma mesa, tal. E a coisa ia mudar, né? Não ia ser daquele jeito que eu estava vendo. Então, eu acho que é essa informação que ele queria. E também, eu acho que, como você disse, ele estava no 3º ano da sua formação. Então, tinha talvez mais um ano só, né?
Então, eu tinha que pensar seriamente nisso. Sim. Né? Até porque eu acho que tem uma pressão natural das igrejas sobre aquela pessoa que quer ser pastor de ser casado. Né? E eu acho que essa realidade ela acontece dentro dos seminários. Eu estou rindo um pouco, porque, na verdade, tinha uma outra história aí atrás, Vai lá. que era que tinha uma moça com todo o perfil que a gente achava, né, de ser uma esposa de pastor e que gostava dele e que estava fazendo seminário junto com ele. Eita. E, de repente, eu atravessei esse negócio. Erros. Então, Vamos ressuscitar defunto pois aqui. aí eu fiquei meio assim, pronto, agora, né? Acho que ela não está me assistindo, mas... então, eu achava assim, não, e eu até mencionei, falei, não, mas e fulana, né? Ele olhou, estou falando com você. Eu falei, Uau, então, bem hein? decidido, né? Interessante, legal. E você, Fê? Sim, o meu é bem diferente da Rosíris. A gente teve um processo juntos, eu acho que isso facilitou, né? Ele na igreja e a questão do chamado, depois de muitas conversas, você foi bem participativo nessa influência. E aí esse processo ele foi acontecendo, né? Gradativamente. E eu fui inserida nesse projeto de esposa de pastor, esse chamado. E assim, para mim, nunca foi uma coisa que eu almejava, nem passava pela minha cabeça, longe disso. Mas foi os caminhos que o Senhor foi conduzindo. Então, para mim, eu acredito que... E eu nunca tive, assim, essa pretensão de... vou ser esposa de pastor, o que tem que ser diferente e tal. Acho que isso foi acontecendo naturalmente, né? No nosso processo. Então, foi tranquilo. E não esperado, não almejado, mas foi acontecendo e foi recebido. E da forma como foi acontecendo, acho que também aconteceu o desenvolvimento, o crescimento, as perspectivas, o que precisava ser diferente. O meu crescimento também como cristã, né? Então, isso foi acontecendo junto. Então, certo. E a família de vocês? Né? Eu sei que, no seu caso, você, diferente da Rosíris, já estava casada. sim. Já Né? está. Quando ele tomou essa decisão, essa Sim. inclinação, né? No caso da Rosíris, foi uma decisão ali para namoro, casamento e assim por diante. Como que a família de vocês, pai, mãe, etc., né? Irmão ou irmã, como que eles reagiram? Isso ajudou? Trouxe mais algum tipo de dificuldade? Como que foi? Em relação à minha família, eles sempre apoiaram muito, né? Sempre gostaram da ideia. A família do Carlos não são cristãos, então para isso foi mais dificultoso, de repente, ele sair do trabalho que ele tinha, largar tudo e de repente, tô indo para o ministério. E até hoje, às vezes, ainda existe algum tipo de dificuldade. Mas, assim, em relação à minha família, foi muito tranquilo. Eles se alegram com isso. Acho que talvez a questão mais que pega, assim, de repente, é de em algum momento eu estar longe deles, estar em outra cidade, em outro local. Mas de aceitação, sempre foi muito receptivo e sempre muito agradável para eles essa ideia. Eles são muito felizes por isso. Hoje congregam com a gente na mesma igreja, né? São pastoreados pelo São Carlos. pastoreados pelo Carlos. E isso é realmente uma alegria para eles. E aí, Rô? No meu caso também foi muito, muito bom. Minha mãe só colocou um peso, né? Porque como eu era muito participativa de tudo, ela falou assim, agora você tem que se concentrar um pouco mais no seu relacionamento. É algo... Porque eu tinha namorado alguns rapazes antes. Então, para mim, era divertido, era uma festa, era gostoso. E agora, ela colocou um pouco mais de peso. Sim. Ela fez assim, ele tem um direcionamento, ele não é só um rapaz que você está namorando. E ele mesmo já disse isso para você. Então, ela colocou um peso. E o Alfredo também, ele já vinha exercendo durante uns 2 anos na igreja, como presidente da mocidade, e ele já tinha uma postura de pastor.
quando todos os jovens iam à vontade vestidos, ele sempre foi de terno. E era interessante, porque ele era um jovem e tal, mas ele sempre estava de terno, ele sempre foi muito sério. E, nós então, temos dois contextos bem Sim. diferentes aqui, Totalmente pensando nos maridos, né? Alfredo e Carlos, Sim, bem bem distintos um do diferentes. outro. Então, as minhas irmãs logo falaram para mim, ele é sério, não sei o quê. E ele era muito sério mesmo. E ele é bem Sim. quieto. Então, para mim, eles aceitaram muito bem, eles gostaram, me apoiaram durante todo o nosso ministério. Nossa, minha família sempre me apoiou muito. Quando percebiam que eu estava um pouco triste, só oravam, não ficavam perguntando, porque também eu não ia falar. Sim. Mas eles sempre foram muito participativos. Legal. E até hoje são, Legal. né? Meu marido pastoreia o papai até há pouco tempo. Quando a família coopera, ajuda, né, auxilia, tudo facilita. Mas a gente sabe que, às vezes, existem casos em que a pressão ou a tensão surge da própria família. Sim. Né? Mas mesmo pensando no contexto deles, não, a família do Carlos, por exemplo, não cristã, mas sempre houve um apoio em relação a estar indo para algo melhor. Sim. Sabe? Essa perspectiva de que é algo bom, que é algo que faz bem, que vai agregar, que vai ajudar. Não só para a família dele, mas também que vai resplandecer nos outros, né? Nos outros, na parentela. Porque é um crescimento, é um desenvolvimento, é um novo contexto. É alguém que está se preparando para algo que é muito importante, é para a vida, é um chamado, né? É verdade. Então, mesmo no caso do Carlos, que tem uma família que não é cristã, de alguma forma houve esse apoio, esse direcionamento. O que eu estou aqui interagindo e pensando é naqueles que têm da própria família uma aversão à ideia. Às vezes, infelizmente, isso é assunto para um outro papo de mestre, até pensando em filhos, etc., de pastores. Mas, assim, às vezes, dentro da própria família cristã, dentro da própria igreja, aquela ideia, quando a pessoa ventila, eu vou para o seminário, eu vou ser pastor, ou vou ser missionário, alguma coisa, uma certa reação contrária a isso. Não só pensando no contexto espiritual, mas pensando no todo. Sim. Né? Aí a pessoa tem muito mais dificuldade de lidar com essa... Talvez, por outro lado, é mais provado, né? Seja aperfeiçoado através disso aí. E pensando nessa questão que envolve a igreja, veja só, o interessante é que esposa de pastor, por um lado, não é uma função específica dentro da igreja, em que há eleição... vamos eleger a esposa de pastor. Já pensou? Todo ano. Temos para hoje vamos mesmo, né? Não há essa eleição que ocorre, por exemplo, todo ano, ou de 2 em 2 anos, dependendo da igreja, para os determinados cargos que existem dentro da igreja, cargos até especiais. Ou até mesmo um convite. Quando uma igreja convida um pastor, ela convida o pastor para ser pastor da igreja e para ser membro daquela igreja. Né? Então, o pastor é o único membro convidado. Os demais membros têm que ser a própria iniciativa da pessoa. Eu quero ser membro da igreja. O pastor não, ele é convidado a ser membro da igreja. E nesse convite, normalmente, apesar de pensar, de levar, eu acho que leva em consideração, mas não existe um convite formal. Olha, nós convidamos você para ser pastor da igreja e você para ser esposa de pastor. Não, se vai convidar ele para ser pastor, a esposa vem junto. É um pacote. Né? Pode até se pensar nisso antes de fazer o convite, e cremos que isso é realizado, né? Pensando na esposa. O que define, às vezes, convidar ou não convidar. Né? Então, por um lado, a esposa de pastor não é uma função em que há essa eleição, essa escolha, mas, por outro lado, é uma posição que cria grande expectativa por parte da igreja. Certo? Grande expectativa. Desde o convite. Às vezes, a expectativa é até mais sobre a esposa de pastor. Né?
E talvez até por parte da própria mulher, da própria esposa, né? Então, diante disso, eu tenho duas perguntas. Como que vocês lidam ou lidaram com essa tensão, não só pensando no passado, pensando na realidade durante a vida de vocês dentro da igreja? E existe alguma particularização em ser esposa de pastor? Isto é, existe algo específico, diferente das demais esposas na igreja? São duas questões aí. Primeiro é como que vocês lidam ou lidaram e lidam com essa tensão, porque essa tensão ela existe dentro da igreja. Uhum. Vamos poder discutir mais adiante se isso é algo ainda presente, forte, o tamanho disso dentro da igreja, porque pode diferenciar de igreja para igreja, né? De época também. De época também. Então, mas como que vocês lidam com isso? Vai lá, Fernanda. Então, para mim, também foi algo que... É que, assim, a gente está em Tremembé desde sempre, né? Desde quando ele assumiu o pastorado, 16 anos atrás, a gente está lá sempre. Então, e eu já era de Tremembé. Então, eu estou em Tremembé desde os 10 anos. Hoje eu tenho 43, então já faz um pouquinho de tempo. Pode ver. Osíris. Então, assim, a igreja me conhece. Uhum. E talvez isso fosse pudesse ser alguma dificuldade, tipo aquela menininha de 11 anos, agora é mulher de pastor, né? Mas a igreja acompanhou todo o meu processo, acompanhou o meu crescimento, acompanhou o meu desenvolvimento. Eu não era adolescente da mais calminha, digamos assim, né? De todas, eu sempre tive... sempre fui mais rebelde, enfim, então a igreja acompanhou esse processo. E hoje eu tenho um acesso muito grande entre as minhas irmãs. Eu amo aquela igreja faz parte da minha vida, faz parte do meu crescimento, faz parte, tá? Intrínseco, né, na minha vida. Então, isso facilitou muito. As pessoas me conhecem, as pessoas me respeitam. Hoje eu tenho um acesso àquelas, talvez, eu tenho lá a Rô, por exemplo, que me deu aula, que me deu vários puxões de orelha, e hoje a gente tem uma troca no sentido de me ajuda aqui, o que você pensa a respeito disso? Então, para mim, isso é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Eu tenho um respeito grande não tem, por exemplo, eu sou mais nova do que muitas delas, então isso não é um problema, quando a gente tem que conversar, quando a gente tem que tratar algum assunto. Então, eu não tenho nenhuma habilidade, teve talvez passaram por lá outras mulheres de pastor, ou talvez se você tivesse vão me comparar, e isso toca piano, canta, rege coral, Fernanda não faz nada disso, e continua assim, continua não fazendo. Teve outras mulheres de pastores também, mas cada uma é uma, e cada uma vai ter sua habilidade, cada um vai ter o seu contexto de vida, então isso para mim não foi um problema, e hoje também eu tenho um privilégio de poder ser uma esposa de pastor de alguém do Tremembé, porque esse acolhimento sempre existiu e continua existindo. Então, isso você está dizendo, se eu estou entendendo corretamente, que essa tensão existente em várias igrejas, em vários contextos, não é sofrida por você. Não. Pelo menos não chegou até mim. Okay. Talvez isso pudesse acontecer nos bastidores. Sim. Mas, assim, para mim, diretamente, certo. não aconteceu. Isso já responde alguma questão que a gente tem pela frente. E eu acho que também não aconteceu com as outras. Porque a Celina tem esse mesmo contexto. Sim. Fabiana, esse mesmo contexto. Então, acho que não tem. Não posso dizer que teve Legal. essa questão. Rosíris. Você pegou duas bem diferentes mesmo. Ótimo. Né? Totalmente. A intenção foi essa. Até porque, assim, a gente está batendo esse papo e, na verdade, esse papo não é exclusivamente para a gente. É pensando numa realidade que existe de forma muito ampla. As igrejas e as esposas de pastores que existem, a realidade delas, que é muito diversificado, né? E o entendimento e a reação da igreja com respeito a essas mulheres. Né? Então, vamos lá. Então, antes de nós chegarmos no Rio Bonito, nós passamos por um
um ministério quase que missionário, né? Eu e o Alfredo fomos os pioneiros numa igreja lá no Tatuapé, no Parque Novo Mundo. Então, era eu e ele pregava, eu me convertia, ele pregava, então, assim, então éramos nós dois, e no decorrer, nós ficamos lá, acho, creio, uns 2 anos, e aí foram chegando algumas pessoas, e foi exatamente perto, ele já tinha se formado, e daí Rio Bonito nos chamou. Então, eu estava grávida, né, da minha primeira filha, cheguei lá com 8 meses de gravidez. Eu não sabia muito o que me esperava, e por quê? Porque eu estava numa igreja onde as pessoas foram chegando e eu já estava lá, né? Não era como Rio Bonito, que já era uma igreja formada, e agora nós estávamos chegando lá. Então, eu cheguei meio assim, né, olhando, 23 anos, e assim, uma nova etapa da minha vida com filhos, né? Eu ia ser mãe, estava bem longe da minha família. Minha família morava na Zona Leste, eu morava na Zona Sul. Então, novamente, ia ser uma etapa bem diferente da minha vida. Com novos amigos, uma igreja assim. Então, eu senti uma expectativa. Porque a igreja estava há 3 anos com um piano parado. Então, eles queriam uma esposa de pastor que tocasse. Sim. Então, eles estavam contentes. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu estava tremendo e olhando, tremendo de frio, porque estava muito frio também, mas assim, eu senti que a igreja tinha um olhar para a esposa do pastor, né? Então, eu fiquei meio assim, eu fiquei quietinha no canto. Olha, a gente espera que você toque. Ai, ai. Eu, então, toca, porque por muitos anos eles E você sabia cantaram tocar? Sabia, mais ou menos. Ufa, a pessoa, Fernanda. Não, eu sabia. Aí você botou a filha pra aprender. Eles sabiam que eu sabia tocar piano. Ah, tá. Não sei como que chegou isso, mas eles Era sabiam. requisito. Então estava lá. E aí eu fui pro piano, toquei, e eles ficaram tão felizes. Olha, a gente está feliz porque você toca piano, e não sei. E aí eu fiquei assim, eu falei, o que vai pesar, né? A pregação dele ou o piano? Sim. Mas eu senti uma expectativa. Então, e eu cheguei com alguns ideais para o que eu ia fazer, como eu ia atuar, porque a minha formação primeira é toda com criança, né? Então, eu cheguei com tantas ideias, e quando eu cheguei lá, os missionários tinham investido pesado mesmo na formação dos professores, das crianças. Então, eu não tinha lugar nenhum nesse ministério infantil. Então, eu fiquei meio assim. Mas eu me concentrei em ser uma boa cristã, inicialmente. E não falar muito, falar pouco, não me colocar para fazer muita coisa. Mesmo porque eu estava recebendo minha filha, então eu comuniquei logo com elas que eu ia ser mãe, isso era novo para mim. Então ela, você vai vir na Sociedade das Senhoras? Eu falei, eu vou estar com vocês, mas eu vou observar, mesmo porque eu estava vindo numa igreja batista convenção, e que tinha muitas práticas e que os batistas regulares, há 40 anos atrás, não tinham de jeito nenhum, né? Então, para mim, eu tinha que chegar bem devagar. Porque senão eu ia... eu tinha que me aculturar, né? Eu não podia chegar, né? Então, eu cheguei devagar, mas eu senti, sim, que a igreja tinha... As mulheres tinham expectativa a meu respeito. Então, e aí, em cima disso, não pensando tanto em vocês como no conhecimento de vocês acerca das esposas de pastores no contexto das igrejas, existe alguma particularização em ser esposa de pastor? Existe algo específico que é diferente das demais esposas na igreja? Eu creio que sim, pastor. Porque nós exercemos uma influência no que a gente fala, como nós nos vestimos, até como nós nos penteamos, pelo menos na realidade da minha igreja.
entende? Se eu corto, desculpe, se eu corto o cabelo diferente, você cortou o cabelo, onde você cortou? Entende? A minha indicação é bem válida. Então, a maneira como a gente se veste, como nós nos comunicamos. Então, eu creio que a esposa do pastor exerce, sim, uma influência. Ela é um modelo. Certo. Na Querendo ou minha não. opinião, querendo ou não. Ela é. E aí, Fê? Só para complementar, eu também acho que existe, sim. Mas eu acho que uma das coisas, assim, que eu percebo e que eu acho que é importante é a questão da mulher de pastor estar junto da comunidade, estar participativa na igreja. Eu não estou dizendo em questão de funções, de ter que fazer tudo, não. Mas acho que você reconhecer a esposa do pastor como parte daquilo, como parte do seu ministério, como alguém presente, como alguém com quem você pode contar, como alguém que você pode conversar. Não está num patamar de muita elevação, é a mulher do pastor. Não, é minha irmã em Cristo, é aquela que está comigo. Eu sei que eu tenho livre acesso a essa esposa, a essa pessoa, né, que está lá. Então, eu acho que uma das coisas é você estar presente, se fazer presente, não só de corpo, né, tá lá cumprindo uma tabela, mas fazer parte dessa igreja de uma forma efetiva. E é onde você doa, mas é onde você recebe, onde as pessoas te olham como alguém acessível, independente desse rótulo, né, de esposa, dessa função de esposa de pastor, função assim, né? Sim. E você falou rótulo, e aí me leva a outra pergunta, né? Há um livro antigo que trata da esposa de pastor, cujo título é Esposa Sem Nome. Ou melhor, A Mulher Sem Nome. Né? O que você acha acerca disso? Não sei se leu já esse livro. Não li. Eu não, bem né? antigo. Eu li. Eu não li, mas eu entendo que algumas vezes, até por força de hábito mesmo, assim. Não é nem porque é alguém que vai estar lá invisível atrás do pastor. Não. Eu acho que é por força de hábito, às vezes. É a mulher do pastor. Mas eu acho que a gente também, tenho certeza, que a gente tem um lugar nesse ministério, que é individual, né? Eu não digo independente do pastor, mas é um lugar individual, que é meu, que eu vou exercer. Eu sou a esposa dele, né? Então, ele não pode ser a esposa, eu que sou. Sim. Então, querendo ou não, a gente vai ter uma referência. Mesmo que seja a esposa do pastor Carlos, meu nome já vai estar intrínseco nessa esposa de pastor. Então, eu acho que... e nem acho que isso hoje seja um problema. Para mim, não é. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser a esposa do pastor Carlos. Para mim, é ótimo ser a esposa do pastor. Nenhum problema com isso. Talvez para outra seja. Para mim, tranquilo. Rosíris, Eu você leu o livro. Li um trecho. Parei no meio do caminho porque achei muito ruim. Não gostei. Eu não gostei, né? E por quê? Porque mostra uma mulher, assim, pelo menos até onde eu li, frustrada, que ela queria ser ela mesma e que aquela função abafava quem era ela e tal, e que ela não conseguia ser, sabe, ter uma identidade. Então, e eu achei, e eu parei de ler, né? Eu não gostei, porque eu concordo com a Fê, que assim, eu tenho uma identidade, foi conquistada, um respeito, e foi conquistada ao longo dos anos. Inicialmente, eu era a esposa do pastor mesmo, porque eu estava chegando ali, ninguém me conhecia como Rosíris. A minha personalidade, o meu caráter, mas ao longo dos anos elas foram me conhecendo e eu fui construindo uma imagem, elas foram me conhecendo, né? Quando eu estou brava, como eu sou exigente, como eu sou alegre também, participativa, mas eu fui construindo isso ao longo dos anos.
E hoje muitas, elas não me chamam, essa é a esposa de pastora. Não, Rose, e hoje eu tenho uma identidade. Mas eu me sinto muito honrada. Quem não se sente honrada ao lado do ministro? Né? Eu duvido que a Michele Bolsonaro chegue, eu sou a Michele. Não, eu sou a esposa do presidente. Então, existe uma honra. E a nossa honra é muito maior do que a esposa do ministro, né? De um chamado de Deus. Então, eu acho isso muito honroso. E se a gente partir desse princípio também, já usando aí o título do livro que vocês comentaram, então, antes de pensar até na mulher sem nome, talvez teria que pensar o homem sem nome, né? Porque o pastor é o pastor. Sem nome, Se bobear, qual é o nome do pastor? Nem sabe, né? Você chega no local, a igreja que tem 3 pastores, pastor, pronto, os 3 homens. E aí, né, chega num seminário, numa conferência, pastor, pronto. E aí a força do hábito, como você colocou, né? É o hábito de identificar dessa forma. Então, perde-se o nome. As pessoas acham até estranho quando se alguém chegar e falar, por exemplo, Wagner. Sim, não põe o pastor. Aí tem gente que vai chamar a atenção, da própria família, talvez, fala assim, isso é falta de respeito. Né? Mas está chamando o meu nome. Né? E isso acontece até dentro do contexto, entre os próprios pastores, né? Eu não sei, eu acho que também tem gente que não gosta muito da minha forma também. Né? Porque quando eu converso com os pastores, eu nunca chamo pastor, né? Ou coloco o PR antes. Quando eu escrevo, mando uma mensagem, eu sempre falo o nome da pessoa. Né? O nome. Né? Mas a gente pensando nisso, né? Se for partir desse pressuposto aí, então nós temos um problema generalizado. Com certeza. Né? Muito bem. Ainda nessa... Para resumir ou para concluir essa parte, na sua visão, e aí tanto pensando em vocês como pensando nas pessoas que você conhece, nas esposas de pastores, qual a maior dificuldade? Eu estou perguntando qual a maior na concepção de vocês. A maior dificuldade que a esposa de pastor enfrenta no contexto da igreja e qual seria o maior benefício? Na visão de vocês, tanto pensando em vocês como nas demais. Qual seria a maior dificuldade e qual seria o maior benefício? Eu acho que eu vou falar bem particular minha. Mas essa é a ideia. Acho que a minha maior dificuldade, às vezes, que eu tenho é de repente, e nem é comigo, mas algumas situações onde você vai ver algum tipo de injustiça, entre aspas, com seu marido. Vou falar a mesma coisa. Ai, meu Deus, eu pronto. A gente vive, né, isso. Então, a gente, mais que ninguém, conhece a vida que eles têm, o convívio diário, tudo que abdica dia a dia, como a pessoa vai dormir, você sabe, você conhece. Eu conheço o Carlos, o jeito que ele enfia a chave na porta, eu já sei como que vai estar a coisa. Então, assim, aí, para mim, a minha maior dificuldade é essa. E, de repente, você não poder ir lá e defender e virar leoa, né? Você não tem, você tem que se policiar para isso. Então, às vezes, a minha maior dificuldade é essa. Certo. Agora, o maior benefício é poder ser uma participante ativa da vida do meu marido, podendo auxiliá-lo naquilo que ele precisa para ele ser um bom pastor, para ele exercer a função dele com excelência. É interessante isso aí. Eu vou até, antes da Rosias colocar, não sei nem se vai na mesma linha, porque quando você coloca o maior benefício, eu acho que também a maior dificuldade é interessante porque o que você colocou pode ser aplicado à vida de qualquer esposa. Sim. Perceba que não é uma coisa particularizada. Não é a forma em que acontece é particularizada. Sim. Quando você fala do ministério pastoral. Mas a diferença aí, Wagner, é que, por exemplo, seu marido chega, a empresa está lá. Sim. E você não tem acesso à empresa. Sim. Aí ele chega e tal. Verdade. Você não faz parte daquilo. Exatamente. Do dia a dia. Exatamente. Então ele chega, você acalma, você escuta, você participa daquela dor, mas você
Uhum. Se quiser As falar, pessoas vai lá estão na lá. empresa e derrama e vai embora. Né? É, agora ali aí é diferente. Você sente a verdade. dor do seu esposo, só você está convivendo com fulaninho que está massacrando seu marido, sabe? E você não pode falar em assembleia, muitas vezes. A minha sim. opção foi sair com meus filhos para que eles não participassem. E esse é um outro papo aí com relação aos filhos, mas para poupar meus filhos de algumas coisas, para que eles não tivessem uma visão ruim até dos membros da igreja, que passassem a ter um ranço, né, Sim. da pessoa. Então eu preferia sair com eles, mas é difícil porque daí você está convivendo e você sabe que seu marido se doa, como ela falou, a gente convive, às vezes passa a mão na cama, eles estão lá embaixo orando, né? E a pessoa é cheia de exigências e não sabe o quanto o meu marido se dá, às vezes até deixando a família um pouco no momento que a gente queria, mas para atender a pessoa e depois, assim, quantas madrugadas, né? Quantas madrugadas? 40 anos de ministério, quantas madrugadas ainda indo acudir e depois o fulano... Sim. Então, é decepcionante para mim também. Aí você concorda que esse é o ponto É negativo? É o ponto. E o, sabe? e o benefício? Servir ao lado. E eu quero colocar bem servir ao lado. Não é nem atrás Sim. e nem na frente. Que eu acho um ponto extremamente importante, né? Sim. Porque às vezes você vê, tem esposas de pastor, já conversei com algumas delas, que, meu marido vai lá, eu vou atrás. Assim, é estranha essa posição, tá? Eu acho que a esposa do pastor não é nem atrás e nem na frente, é ao lado. Então, eu acho que isso é fundamental, estar ao lado dele. Interessante. Muito bom. E aí, aproveitando que vocês estão falando de esposas de pastores, lidando com mulheres que são esposas de pastores, qual seria a maior falha dos pastores com respeito a elas? Agora veja que a gente mudou o foco. A gente não está falando delas, estamos falando deles. Né? Qual seria, na percepção de vocês, à luz do que vocês compartilham, vivem, né? Qual seria a maior falha dos pastores? Eu acho que a maior falha que às vezes eu percebo, graças a Deus isso não é uma coisa que acontece na minha casa, mas às vezes a falha de você, ele tá muito para fora, muito para a igreja e esquece do seu ministério dentro do lar. Okay. Não digo nem esquecer, mas deixa a desejar. Às vezes um olhar diferenciado para os filhos, um cuidado maior com a mulher, ter a percepção do que às vezes está acontecendo dentro da sua casa. E às vezes isso se dá por conta da ausência mesmo, de não estar presente, de não estar participativo, de ter muitas outras demandas fora daquele do contexto familiar. Sim. Então eu acho que isso é uma falha e eu acho que isso infelizmente atrapalha até o próprio relacionamento conjugal, né? E familiar mesmo do marido com a esposa, né? Sim. E você, Rosias? Ouvi-la mesmo, né? Ouvir a esposa, orar com ela, ter essa percepção que é que nem meu marido sempre fala para mim, você é minha primeira ovelha. Então eu tenho que cuidar primeiro de você. Então eu acho isso muito legal quando ele fala isso, sabe? Ele fala, você é minha ovelha número 1. Então, ouvir mesmo, porque às vezes, como a Fernanda falou, ele tem um olhar tanto para fora e de repente a família está precisando. E a gente sabe disso, que alguns pastores hoje estão colhendo, infelizmente, porque não deram esse tempo para a família. Então, é ouvir, orar, de vez em quando é não compartilhar alguns problemas. Sim. Porque, às vezes, a gente está no limite com algumas coisas. Ou fazê-lo num certo limite. Isso. Né? Na dosagem certa. Porque, às vezes, a gente não está pronta para ouvir aquilo. Então, chegar e perceber, não, eu vou até aqui com isso. Entende? Então, um exemplo disso, cada vez que meu marido chegava de alguma reunião com a liderança, eu nunca perguntei o que foi.
Ele chegava, nós tínhamos outras propostas, nós íamos brincar, a gente ia ter algum jogo, porque eu sabia que toda reunião com liderança, há um certo tempo atrás, envolvia uma tensão e tal, e eu não queria que ele chegasse em casa e ainda ficasse compartilhando e tal. Então, sempre a gente tinha um ambiente bem diferente quando ele chegava. Doce de chocolate, né? Então, para que ele... Então, no momento certo, e o Alfredo tem bem essa característica, meu marido, ele demora para me comunicar. Então, às vezes, depois de uns 2, 3 dias, ele ia conversar comigo e tal. Então, isso era bom, porque ele não vinha com aquela tensão e já jogava em cima de mim. Então, isso foi muito bom. Isso foi ótimo da parte dele. Ele sempre espera. Às vezes espera demais, eu falo, e aí? Mas foi muito bom isso para mim. Isso que a Rô está falando é algo interessante, porque no meu trajeto, eu tinha um pouco de dificuldade com isso. De repente, ele não partilhar comigo algo que talvez estivesse incomodando, porque eu entendia, eu faço parte disso, porque eu vou ficar com a pior parte dessa situação, né? Então, eu tinha um pouco de dificuldade com isso, de não poder participar de todas as coisas, de não poder saber de todas as coisas. E, com o tempo, ele foi ensinado assim, e ele foi me ensinando também, que existem pesos que a esposa não tem que ter. Ele é o pastor. Né? Ele tem essa responsabilidade, eu não. Então, eu aprendi isso também no decorrer da nossa vida ministerial. Que existem coisas que a esposa não precisa compartilhar, não precisa saber, não é necessário que ela sofra. Agora, claro, existem momentos em que as coisas chegam para o pastor através da gente, né? Caminho inverso, né? Também. Que chega lá através da gente. E eu também aprendi a comunicar isso. Existem formas e formas de comunicar. Talvez a forma, às vezes, como você passa, já ameniza o negócio. Sim. Dependendo, já vira um bombardeio, né? Então, foram coisas que eu aprendi no decorrer do ministério. E você foi muito sábia em já ter isso desde o começo, né? Eu sofri um pouco com isso. Hoje não é mais um problema, já entendo. Mas são coisas que a gente vai recorrentes, né? Que a gente vai aprendendo, que vai acontecer sempre. É algo que vai acontecer. E esse problema que vocês colocaram, igualmente, ele se torna talvez com um peso um pouquinho maior se nós olharmos para as Escrituras e observarmos, como observamos, que a família é pré-requisito para o ministério. Sim. E, evidentemente, isso vai trazer consequências, boas ou ruins, né? Mas talvez, assim, o que muitos pastores passam é aquela compreensão, aquele pensamento errado, mas aquele pensamento de que, não, a família vai entender. Assim, sempre cai o peso sobre quem tem mais intimidade, né? O de fora a gente tem que tratar, porque a gente não tem tanta intimidade, então tem que saber como lidar e resolver as questões, até para que o meu contexto aqui, há uma inversão, o meu contexto aqui fique legal. A família, não, mas família é algo que eu tenho e tenho para sempre, e eles me conhecem e vão entender. Só que isso aqui e acolá pode até funcionar. Às vezes a gente pode esperar da família uma compreensão maior, mesmo. Mas se isso se alastra e vai se repetindo, vai dando continuidade, vai criando o que vocês colocaram, um certo distanciamento, né? Uma certa omissão, desatenção, né? E aí vem as consequências. Com certeza. Né? Muito bem. Por vários anos, minha esposa, Agda Yumi, ela participou de um retiro de esposas para esposas de pastores, né? E eu sempre entendi, gostei e incentivei a participação dela, né, nesses momentos. Qual é o valor de momentos assim para a esposa de pastor e que incentivo vocês dariam ou deixariam para os pastores e para as esposas de pastores e até para as igrejas, né, para que elas participem de momentos, de oportunidades como estas? Eu acho extremamente importante esse tempo, porque
aquele momento ali, são pessoas que estão vivendo a mesma realidade, né? Todas nós somos esposas de pastor, é um momento de comunhão, de troca de experiência, e é muito legal, porque às vezes, por exemplo, eu estou no ministério há 40 anos e a outra está há 2 anos e ela está me ensinando, né? Não é aquela coisa, eu já tenho 40 anos. Não, é uma visão mais jovem, mais diferente. Então, sempre a gente vai aprender. Sempre. As que têm 30 anos de ministério, 10, 2, 1, assim, é uma troca de experiências enriquecedora. Eu creio que os pastores deveriam ter essa visão de que a esposa do pastor precisa ter uma outra esposa de pastor ouvindo. E isso foi muito importante no nosso ministério também, uma época que eu tinha uma pessoa que entendia o que eu estava passando, porque quem não é esposa de pastor às vezes não entende, e mais outra esposa de pastor entende. E as nossas rodas de conversa são muito é muito valiosa, sabe? Cada opinião, cada participação. E também os pastores têm que entender que não é um passeio, né? Ela fala assim, elas vão lá passear, vão lá... Gastar o dinheiro. Gastar o dinheiro. Não, é um investimento. É um investimento na vida, porque às vezes muitas chegam lá assim, emocionalmente bem sobrecarregadas. E a gente tem muito tempo de descontração, de brincadeira, de conversas, e a gente sai de lá sempre como uma amiga de oração, que a gente se comunica e troca figurinha, então, mesmo depois do retiro. Então, isso tem sido muito bom. Eu creio que o pastor pode, inclusive, passar essa visão para a igreja, dessa necessidade, desse tempo. A nossa igreja tem essa visão, graças a Deus, as senhoras da igreja também. E eu sempre, quando chego, agradeço, digo para elas do valor que foi para mim, do descanso e do refrigério. Então, isso tem sido muito bom. Legal. Eu também acho, apesar de eu não ter estado nos últimos... vou puxar a orelha. Não vai brigar comigo agora, não. Mas eu acho um tempo muito precioso, de muita troca, de muito envolvimento mesmo. Porque eu acho que a gente não tem esse espaço dentro de uma igreja com outras pessoas, justamente por essa questão de ministério pastoral mesmo. Né? Às vezes a gente não pode ter muita profundidade naquilo que são as nossas necessidades, porque são coisas que não dá, nem sempre vão poder ser partilhadas com qualquer pessoa, com grupo, até questão de maturidade, N coisas. Então, eu acho que é um momento muito importante, que deve ser, sim, considerado pela igreja em relação a presentear ou mesmo a incentivar a participação das esposas. E é um momento que não dá para descrever, assim, o grau de importância, porque talvez eu já tive amigas lá que você às vezes olha para a pessoa, você não imagina tudo que acontece por trás, né, do que está acontecendo, e aí você pode partilhar, você pode orar, você pode acompanhar, né, então eu acho que é muito, muito importante, muito válido. Tem um colega pastor que ele vivia dizendo, aqui em São Paulo, ele vivia dizendo isso, e eu entendi o que ele dizia, e eu concordava com ele e concordo com ele. Que ele dizia assim, só pastor entende pastor. Certo? Eu acho que isso pode ser atribuído também à esposa de pastor. Com certeza. Só a esposa de pastor compreende a esposa de pastor, no que diz respeito às minúcias das suas experiências, do seu ministério, das suas lutas e assim por diante. Eu acho que momentos como esse, eventos como esse, são especiais para isso, para esse compartilhar. Né? Deixa eu dar uma guinada de volta. E aí, é possível a esposa de pastor estar, isso é uma afirmação, tá? É possível ela estar descontente com o ministério de seu marido junto à igreja, por diversas razões. O que, naturalmente, quando acontece, produz desânimo. Né? E
E isso vai afetar a sua contribuição, provavelmente, como companheira, como vocês mesmos colocaram. Em situações assim, qual a sugestão para a ação do marido? Eu vou fazer 2 perguntas. Qual a sugestão para a ação do marido? Aí vocês falando para o pastor, na opinião de vocês, o que ele poderia fazer para ajudá-la nesse momento, ou não deveria fazer nada? E a segunda pergunta é, qual é a sugestão de vocês para a esposa que está vivendo uma realidade dessa? Que está lidando com isso? Eu acho que o conselho que eu daria para o marido, voltando até no que a gente já falou antes, acolha a sua esposa, ouça, com atenção, não é ouvir para dizer, estou ouvindo. Ouvir, pronto. Mas ouça para prestar atenção no que está acontecendo, porque às vezes você dá uma perspectiva diferente do que está ocorrendo, porque as nossas emoções, elas afloram de formas diferentes, em momentos diferentes. E dependendo de onde a gente as coloca, isso pode trazer um prejuízo muito grande no decorrer do tempo. Então, ouça e acolha aquela situação como algo, por mais que talvez para o marido seja uma coisa boba ou sem relevância, mas considere que aquela realidade é da sua esposa. Então, ouça com atenção e procure estimular, né? Dar uma outra razão, um outro caminho, que às vezes também a gente não enxerga. Tá. E aí, pensando em mim, eu mais uma vez, eu vou falar, eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade de ser parcial em certas situações. Então, eu quero que as coisas aconteçam daquela forma que eu estou enxergando. E às vezes é muito importante o Carlos me chamar para a realidade. Falar, você está enxergando assim, mas não é assim. Você está vendo assim, mas é desse jeito. Mesmo que seja, às vezes, um puxão de orelha, né? Certo. Mas é necessário ter esse cuidado com aquela que está do seu lado ali. Tá. Então, enquanto você pensa para a sugestão para a mulher, deixa ela responder com a sugestão para o homem, para o marido, para o pastor. A questão emocional, como ela citou, cai bem em cima da esposa do pastor, né? Porque o pastor, ele está lidando ali com o problema. É lógico que o emocional dele está envolvido, mas ele tem, como é que eu vou dizer? Assim, ele tem que ir por um caminho para resolver aquele problema, tá? E a mulher já fica desanimada, porque ela olha do lado de fora, muitas vezes ela não vê a solução do problema, mas ela olha que estão atacando o marido, que estão contra, tá? Então ela tem uma visão às vezes diferente. Então, sentar com ela, conversar, dar a visão correta. Uma coisa que nos ajudou muito, uma época que nós estávamos passando por um problema, e eu falava assim, não, esse povo não gosta da gente não, vamos embora daqui. E nós lemos um livro que foi muito relevante para nós, de Charles Swindoll. Eu, um servo, você está brincando. Um bom livro. E eu li 2 vezes, e nós fomos presenteados, um casal, né, amigos nossos, o pastor Ken Rennie, que nos presenteou com esse livro, que é um retorno à visão, né, de servir ao Senhor, e dessa posição de honra. E aí, meu marido falou, olha, nós não estamos aí porque tudo são flores, nós estamos aí por um chamado. E é isso que me leva a ficar aqui, a resolver os problemas. Não é por pessoas, é pelo chamado, né? Então, isso me trouxe, mas foi na conversa, foi no choro, foi na porta fechada, porque os filhos eram pequenos, e eu estrebuchando, e ele realmente me acolhendo, literalmente me acolhendo nos seus braços e ministrando para mim. Eu precisava, naquela hora, de ouvir do meu marido, do meu pastor, me aconselhando e me dando a visão ministerial que ele tem para mim. Então, isso me animou, isso me encorajou a voltar e ficar junto. E para a mulher, a esposa de pastor que vive essa realidade, que está vivendo agora,
essa realidade? Primeira coisa que às vezes é até chavão, né? Mas olha para o Senhor. Esse ministério não é seu. Esse ministério é do Senhor que Ele te incube. Eu sei como uma criação de um filho, mas o ministério é algo que o Senhor te deu para que você exerça da melhor forma possível. Então, primeira coisa, olhe para o Senhor. Segunda coisa, não estacione nesse momento. É um momento, ele vai passar. De algum jeito, ele vai passar. Então, não se apegue nesse momento. Não fica remoendo isso. Não fica criando situações ou criando expectativas dentro de algo que você tem que resolver. Então, não fique inerte naquela situação. Eu não sei onde eu li, onde eu vi, mas olhe para a parte do copo cheio. Né? Deixe de olhar para a parte do copo vazio. Sim. Às vezes a gente tem a tendência de querer sofrer, de querer continuar sofrendo. Né? E eu acho que a gente, como cristão, lógico que a gente vai ter sofrimento. Lógico que a Rose acabou de partilhar um momento duro do ministério deles. Mas ele vai passar. Ele vai passar. E ele vai trazer ensinamentos. Hoje, se ela pode falar isso, é porque ela aprendeu com essa situação. E passou. E ele também passou e está ensinando agora. Então, assim, olhe para as circunstâncias que Deus te deu como aprendizado. E certamente você vai ter a condição de sair dela. Porque o nosso Deus, ele não é falível. Ele é infalível. Ele é fiel e ele é justo. E ele conhece cada situação. E se ele me pôs ali, ele vai me dar condição de sair dali. Senão eu não estaria. Então, olhe para a parte do copo cheia. Né? Não tem só uma perspectiva, tem outras perspectivas. E a última coisa é não deixe que as suas emoções sejam o condutor da sua vida, seus sentimentos. Elas sempre vão te levar para o lugar errado. As nossas emoções, elas são muito contaminadas. A Bíblia já diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, essas emoções serão sempre contaminadas. Nós somos seres relacionais, sim. Vamos ser emotivos, sim. Mas, primeira coisa, para onde que isso está me levando? Esse lugar é do agrado do Senhor? Se não for, fuja. Olha, bem. ela falou tão bem que eu... Acho que você vai ficar só com a resposta Não quer fazer dela. apelo? A maneira como eu lidei com essa situação, já que você falou tão bem, foi realmente pensar, esse não é o ponto final, é só vírgula, né? Só vírgula, a história não acabou aí, né? Então, é um caminhar com o Senhor. Eu gosto muito de Êxodo 14:14, quando fala, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, Ele está indo à minha frente. Não estou sozinha. Né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Então, para mim, é saber que você não está só, não ficar miserável, né? E se plantar. E buscar ajuda mesmo. Sabe? Busca ajuda. Nós temos um grupo do MEP, né? O que é o MEP? O Ministério de Esposa de Pastor. Ministério de Esposa de Pastor. E nós temos um grupo no WhatsApp. Tem muita coisa lá? Tem. Eu não sou muito ativa nesse grupo, mas há uma troca de dificuldades, há uma lista de oração. Então, escolhe alguém lá que você tenha mais empatia, compartilhe. Então, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Quando eu compartilhei, muitas vezes, com a irmã Eide, com a Julieta, com outras esposas de pastor que estavam há mais tempo no ministério. Reni, sempre foi e é minha grande amiga. Então, isso me ajudou muito. Procure amigas, não fica lá. Outra coisa que me ajudou muito, eu saía da rotina. Porque parece que aquela rotina, e muitas vezes num momento assim bem de crise, nós falamos assim, nós não vamos falar sobre esse assunto aqui em casa. Aqui em casa vai ser um lugar de refúgio. E às vezes até eu sabia que ele estava pensando no problema, mas eu falava assim, eu mudava o assunto. Então, isso era muito gostoso. Convidávamos amigos para dar risada mesmo, no momento de choro. E, às vezes, no final da conversa, vocês têm alguma coisa para compartilhar? A gente compartilhava tudo. Aliviava, sabe? A gente sabia que existia uma vida depois, fora
daquele problema que parece que vai arrastando a gente lá para o fundo, né? Então, você compartilha com outras pessoas, né? Como ela falou, não fica só olhando para aquela situação e se afundando, porque suas emoções vão Sim. vão te levar para baixo mesmo. Legal. Agora eu vou fazer assim, eu vou nesse bate-papo, completar o que vocês colocaram, dando uma visão de pastor para o pastor. Aí a minha palavra agora é para o pastor, muito mais do que, viu, para o pastor, muito mais do que para Então, a bora. mulherada. Bora. Mas eu acho que pega aqui, né? Porque, assim, às vezes o descontentamento ou a reação negativa, ela pode ser iniciada, ela pode acontecer por uma observação, por uma percepção correta por parte da mulher. Né? De alguma coisa errada, alguma coisa que está... E aí isso nos direciona de volta para aquela pergunta, qual a maior falha do pastor? Que vocês colocaram muito bem, que é partindo do pré-requisito, partindo de casa. Mas o pastor precisa entender também, e em algumas igrejas eu acho que isso acontece, essa necessidade, de que é função dele, o pastor, o esposo, que é pastor, ensinar a igreja o que é a esposa de pastor. Às vezes, a impressão que dá é que muitos pastores se esquivam disso. Porque aí é como se estivesse defendendo em causa própria, falando em causa própria. Aí fica, vai falar da minha esposa. Não, é ensinar a realidade. A igreja precisa ouvir e aprender, por exemplo, que a esposa de pastor, em primeiro lugar, ela serve sendo mulher. Em segundo lugar, sendo esposa. Em terceiro lugar, sendo mãe. Isso é o prioritário. E aí, então, ela vai servir lá para quarto, quinto lugar, como crente de acordo com o seu dom e talento. É o que vocês já colocaram, cada um na sua área. Né? Então, nesse sentido, não tem diferença para as outras pessoas. Mas isso tem que ser ensinado. Sim. E, às vezes, pode acontecer de certa dificuldade e que acaba gerando um certo descontentamento, existir porque há falta de ensino dentro da igreja acerca dessa compreensão e de como a igreja tem que viver, tem que agir, até para com a família do pastor. Né? Então tem esse lado também. E aí é uma palavra para o pastor, né? Porque ele tem que assumir essa responsabilidade. Isso tem que ser ensinado para a igreja. Se vocês vivem uma realidade que isso já não cria problemas, é porque, de alguma forma, isso foi trabalhado dentro da igreja. Sim. Né? Então, isso é fundamental. Tá bom. Vivemos uma época em que a mulher tem estado no centro dos debates, né, na sociedade. E isso sobre diversos tópicos, e especialmente sempre vai cair sobre questões de liberdade e poder. Como a esposa de pastor se encaixa nesse tempo com suas temáticas? Né? O que a esposa de pastor teria a dizer às mulheres do nosso tempo? Porque, às vezes, as mulheres dentro da igreja, elas estão lidando com isto. Elas estão sendo bombardeadas com esse tipo de ensino, filosofia, compreensão. Né? O que vocês têm a dizer para essas mulheres que lidam com essa questão? Para as cristãs, para as não cristãs, acho que nem vai caber, talvez. Mas para as cristãs ame o lugar que Deus te colocou. Ame o privilégio de poder ser esposa, de poder cuidar do seu marido. Ame o privilégio de poder ser mãe. Ame o privilégio de poder cuidar do seu lar como prioridade. Só eu posso ser esposa do Carlos. Só eu posso ser a mãe do Guilherme e a mãe da Giovana. E só eu posso ser a cuidadora ali do meu lar. Ninguém vai poder substituir isso. Somente eu posso fazer isso. Então, eu trabalho isso na minha vida, dia a dia. Essa aqui é o meu principal ministério, é a minha casa. Então, já tenho muitas responsabilidades em tratar isso com excelência, com cuidado. Isso vai ser
me cobrado do Senhor, essa função que só eu posso ter. Então, é aqui que eu tenho que dar o meu melhor. Uhum. O melhor das minhas energias, o melhor do meu cuidado, o melhor dos meus pensamentos, tudo que eu tenho de melhor. Isso nem sempre vai acontecer, mas é onde tem que ser. Uhum. Então, olhe para isso que Deus te deu como um privilégio. E você poder olhar amanhã e olhar os frutos que isso deu, porque você exerceu a sua principal função dentro do seu lar. E pare de ouvir muitas vozes, né? Às vezes a gente dá muita vazão para muitas vozes. Uhum. Busque se encher daquilo que vem de Deus, daquilo que Deus espera de você. E é Ele que tem que ser maior. A maior influência que você deve ter é a de Deus, não é dos seus amigos, que às vezes estão à sua volta, não é do seu sistema que você vive, não é do seu estado, mas é do Senhor. Então, essa voz tem que ser a principal. E aonde você estiver contribuindo da melhor forma para aquilo que Deus te separou, então esteja satisfeita. Uhum. Busca satisfação ali. Não no que você não tem, mas naquilo que você já tem. Interessante. Eu creio que a gente tem vivido, né, essa pressão para sermos empoderadas, né? Essa palavra. Mas é um voltar para as escrituras mesmo, não só como esposa de pastor, mas como cristã mesmo, né? A sociedade vai te empurrar, né? Vai te empurrar, porque é uma sociedade corrupta, é uma sociedade que busca andar longe dos caminhos do Senhor. Então, sendo esposa de pastor ou sendo uma mulher cristã, é um olhar para as Escrituras. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, buscar novamente os propósitos bem definidos que Deus tem a respeito da mulher, do seu propósito que ela tem para cumprir, ao lado do seu esposo, ao lado da sua família. E então, volta para as Escrituras, não seja empurrada para ser uma esposa de pastor moderninha, que tem que fazer assim, que tem que fazer assim, que tem que dar show lá na frente, entendeu? E a gente vê isso. Muita esposa de pastor virando, né, assim... Astros. Showman. O showman. Showwoman. Então, a gente vê às vezes se empurrar, não, mas eu tenho, eu posso. Às vezes a gente tem, né? Às vezes toda a capacidade para chegar lá e ficar dando show. Mas é isso que Deus quer, sabe? É esse o propósito de Deus para a mulher? É esse o propósito de Deus para a sua vida? Então, para mim, é um retorno às Escrituras com relação a esse empoderamento que a sociedade fala e perceber claramente o que Deus quer da sua vida, estar tranquila com o que Deus tem para você, os seus propósitos e compreender a sua função, né? Compreender. É uma função tão maravilhosa, tão rica, que vocês não têm o privilégio que nós temos. Verdade. Né? Sim. E é tão maravilhoso. E a mulher muitas vezes está desprezando esse lugar tão especial que Deus nos deu em busca de algo que ela vai fazer sem toda a capacidade. Não vai Porque não foi criada para Não foi. fazer. Diferente. Então, ela está procurando uma igualdade que não lhe cabe. Pode seguir. Tá. Tem alguém concordando ou discordando com você? Não, Também que não, Bíblia. mas- que é meio-dia. Mas, na realidade, assim, quando vocês falam desse empoderamento, isso parece indicar a procura de algo ausente numa perspectiva particular. Sim. Mas se a gente se lembrar, como vocês bem colocaram, que nós fazemos parte, eu estou generalizando, inclusive, toda e qualquer mulher do Senhor, fazemos parte da igreja e que temos e devemos viver por meio do poder de Deus, que é o Evangelho, nós não temos ausência de poder. Nós não temos ausência de perspectiva. Né? O problema é quando a gente ignora isso. E aí começa a dar ouvidos, como você disse, a outras vozes. Né? E como você também citou, a questão do sistema. Né? E aí a gente se perde. Sim.
Mas e se a gente se avaliar, eu acho que essa é uma avaliação diária. Uhum. O que tem pesado mais na minha vida, né? É o que o que eu tenho ouvido do Senhor ou o que eu tenho ouvido de externo, né? Porque a gente é bombardeada a todo tempo. E até pra gente conduzir os nossos filhos, eu tenho uma menina de 15 anos. Sim. Que tá ali inserida nesse sistema e que passa a maior parte do dia dela na escola, ouvindo, mesmo sendo um contexto cristão, isso às vezes cai por terra. Sim. Você tá indo, primeiro que você tá indo na contramão de tudo que é ensinado. E aí esse tempo mal aproveitado, e hoje a gente vê tantas mulheres, mesmo cristãs, priorizando tanto o estar fora, ter um reconhecimento da sociedade, enquanto a família dela está sendo negligenciada. Sim. Quem está ensinando é o Estado, quem está ensinando é a professora lá de fora. É o sistema. É o sistema. Então, aquele pouco tempo, às vezes, que você tem de privilégio de mostrar o Senhor, você está negligenciando com outras coisas. E esse tempo acabou, não volta mais. E a gente volta e cai sempre para a questão do referencial. Sim. Qual é o referencial que a pessoa tem? É isso Qual é o mesmo. referencial que guia a pessoa? Você ouve, interpreta, mede, toma decisões baseadas em que referencial? É por isso que eu digo, é aquele retorno às escrituras. Retorno às escrituras. Você escuta, Sim. mas aí você tem que ter um retorno. E aí, a Bíblia me autoriza Sim. a ter essa atitude. E a palavra final é do Senhor. Pronto. O problema é quando as pessoas começam a aceitar as vozes que fazem uma desconstrução e uma releitura das escrituras. Aí querem fazer uma releitura numa perspectiva específica, numa perspectiva feminista, numa perspectiva e assim por diante. Então, não, as escrituras falam isso, mas ela é machista. E é um lugar de conforto. Porque qual mulher que se não tivesse policiando, não vai querer estar num papel de destaque ou de ser reconhecida? Às vezes pela própria dentro de casa. Talvez, às vezes, o seu marido tá lá, mas ele não vai te reconhecer como uma boa esposa, como uma mãe zelosa, como alguém que cuida. Mas, de repente, se você for uma executiva que traz lá um dinheiro a mais no fim do mês, você vai ser muito mais valorosa do que você cuidar daquilo que Deus te deu como privilégio, como oportunidade, como só seu. Então, e é essas vozes que a gente dá ouvido, porque fica confortável. Às vezes você vai se sentir, o que a gente vê e conversa muitas vezes, é que as mulheres se sentem muito mais úteis ou de muito mais valia quando ela exerce essas funções, que estão extra casa, digamos assim, né? Extra lar, que ela está fora. E às vezes essa perspectiva vem de dentro de casa mesmo. E assim, só voltando, assim, por ser esposa de pastor, infelizmente, às vezes eu tenho visto assim, não, mas agora eu trabalho fora. Eu não sou mais só esposa de pastor. Sim. E eu fiquei um pouco triste com isso, sabe? Porque parecia que enquanto ela era esposa de pastor, ela não tinha muito valor. Não, mas agora eu estudei, eu me formei, e agora eu tenho um trabalho fora. Então, eu falei assim, não tem nada de errado, né? Trabalhar fora, mas parece que agora ela não era mais só a esposa do pastor. Agora ela tem uma identidade. Né? Então, isso me preocupou um pouco, sabe? Era uma esposa de pastor. Eu falei, e aí, como você está conciliando isso, né? Porque agora você tem um olhar... não, mas agora tudo mudou. Agora, sabe, parece que ela saiu daquele mundo que ela era escrava, opressor. E assim, estava tomando um caminho perigoso. Sim. Eu entendo. E, por outro lado, eu acho que, numa outra perspectiva, às vezes, talvez algumas mulheres vivam isso em parte, porque, de certa forma, são levadas a isso. Sim. Eu não estou falando de fora para dentro, eu estou falando por parte do próprio marido. Sim. Né? Algumas talvez sejam até obrigadas a isso, até para ajudar ou até literalmente para sustentar o lar. Sim. Né? E aí nós temos um problema que precisa ser considerado. Né? Eu não estou nem pensando na questão do sustento em si, eu estou pensando no peso
na responsabilidade que lhe é atribuída e exigida, cobrada, né, de forma indevida e que não é, talvez, tão percebida e tão considerada por parte do próprio marido. Né? Bom, são coisas que precisam... Essa aqui dá outro papo. Isso aí são coisas que precisam ser consideradas. Eu só quis levantar porque, às vezes, e o que vocês colocaram é uma realidade, a gente percebe isso, por isso a pergunta que diz respeito ao momento da discussão da mulher, da participação da mulher, mas, por outro lado, há mulheres que são levadas a isso. São. Né? E elas estão lá e, às vezes, batalhando numa situação que elas, por elas, nem fariam. Não, exato. Acontece Certo? cada vez mais recorrente. E aí Mas o descaso, nesse caso, é do marido. Sim, com certeza. Né? Ou isso se alarga, ou da igreja. E assim por diante. Sim. Né? Tá bom. Deixa eu puxar para o meu lado aqui. Na visão de vocês, seria interessante um centro de formação teológica, como o nosso seminário, oferecer alguma formação específica para mulheres que serão ou que são esposas de pastores? Se sim, quais áreas? Né? Ou até mesmo vocês estimulariam, motivariam mulheres a buscar algum tipo de formação, ou total ou parcial, dentro de um centro de formação teológica? Eu sim. Eu acho que existem ainda muitas áreas de defasagem mesmo no âmbito de crescimento. E pensando aqui em mulher de pastor, às vezes você entra muito sem expectativas do que virá, né? E assim, você vai porque o seu marido assumiu um ministério e você está lá. E até tirando essa questão de que talvez a mulher cumprindo suas funções como prioridade dentro do lar, não significa que você tem que ficar emburrecida, né? Mas significa que você precisa crescer de uma outra forma. E eu acho que o seminário específico, né, algo voltado específico, daria todo esse suporte que às vezes precisa em relação até a questão de emoções, que é algo que sempre, a gente vê que é sempre um problema recorrente, vai ser até que Cristo volte, né? Mas é algo que seria muito a agregar, sim, na vida de quem está começando, de quem está no ministério, e às vezes no sentido de aprender mais mesmo para reproduzir melhor, para servir melhor. A gente precisa estar em constante crescimento, as coisas vão mudando, os contextos vão mudando, as pessoas vão mudando, e às vezes a gente não acompanha isso. Então, talvez o seminário seria algo que viesse para agregar em muito esses novos momentos, essa nova forma de lidar com as coisas. É claro que os princípios do Senhor não vai mudar, mas a forma como a gente tem que agir diante deles vai estar mudando com constância e rápido, né? Certo. Eu acho de extrema importância. Aliás, foi a primeira necessidade que eu vi quando o Alfredo falou comigo sobre o namoro. Eu preciso de uma formação, porque até então eu não tinha. Aí que eu resolvi entrar para o seminário e aperfeiçoar mais a minha formação nessa área também. Mas eu creio que deveria ter uma matéria específica, assim, para formação de esposo de pastor, mas tem que ter um olhar quanto à parte financeira, porque às vezes ele já está investindo, e aí para investir para a esposa também não dá. Sim. Então aí vai entrar a misericórdia do diretor. Né? Né? Já aproveitando, boa, Rodrigo. Mas aí vocês estão falando, talvez você está particularizando aquele que está em formação. Mas isso pode acontecer com quem já está formado. Sim, sim. Mas às vezes já está formado, mas ainda continua assim. Mestrado, Isso. Então, mas e às vezes é difícil investir. Eu já fiz cursos assim que o Alfredo pagou para eu ir em congressos. Ele falou: olha, vai ser legal você assistir, participar desse congresso. E a igreja não pagou, mas eu fui para a minha formação mesmo.
Certo. como esposa de pastor. Isso foi legal. Muito bom. Então, eu acho que isso é extremamente importante, Tá. o seminário ter um olhar para isso. Uhum. E aí eu quero aproveitar. Renan, põe essa câmera aqui para mim. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que o seminário, um centro de formação teológica, como um seminário, como o nosso seminário, ele não existe só para quem quer se formar de uma maneira completa em um determinado curso, né? Como bacharel em teologia ministerial e assim por diante. Ele existe também para quem quer se aprimorar, e nós temos muita gente de dentro das igrejas que estão no seminário fazendo 1, 2, 3 disciplinas no semestre ou no ano, e estão buscando aquilo que pode contribuir com a sua formação, visando o seu trabalho na igreja, né? O seu papel na igreja, ou até mesmo o seu relacionamento pessoal. E nós temos várias matérias que podem contribuir para isso, né? Formação espiritual, aconselhamento bíblico, discipulado. Nós temos várias disciplinas que trabalham a questão ministerial mesmo, liderança, administração, ensino. Então, é possível, e já existe, é possível que você seja edificada, que você tenha algum tipo de contribuição numa formação específica. Então, procure um centro de formação e se intere sobre que tipo de ajuda, que tipo de formação você pode ter. Muito bem, meninas. Meninas, até que... Esse papo de mestre, ele foi, como eu disse no início, diferente, especial, a começar pelas companhias. É muito melhor ter você aqui do que o Carlos Bacotina. Certo? E eu ficaria por horas conversando com vocês, sem me cansar. Mas nós temos que partir para a conclusão, certo? Então, eu vou dar um tempo para que cada uma de vocês, olhando para aquela câmera, tá? Dê uma palavra final, a palavra que você quiser dar, uma palavra final, primeiramente para as igrejas, quanto às esposas de seus pastores, em primeiro lugar. Então, vocês vão falar a palavra de vocês, o que Deus colocar no coração de vocês, para a igreja, né? Considerando a esposa de pastor. E, em segundo lugar, para as mulheres que vivem ou viverão essa experiência de ser esposa de pastor. Entenderam? Uhum. Então, decidam aí, olhem para a câmera e dê a sua palavra. Vamos lá. Para a igreja, olhem para as esposas dos seus pastores com carinho, com cuidado. Preste atenção, se importe, cuide para que ela consiga ter a condição de estar auxiliando seu marido da melhor forma. E a trate com zelo, com carinho, como eu já falei. E seja sua parceira. Nós temos o acesso livre, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente estará sempre prontas para acolher, para estar juntas. E é isso que a gente espera também de cada um que está participando de uma igreja. E o outro é? Uma palavra para as mulheres que vivem ou viverão essa experiência de esposa de pastor. Certo. É uma delícia ser esposa de pastor. É muito gratificante, é bom. É algo que Deus escolheu os nossos maridos para participar dessa grande obra. Então, receba esse desafio como algo do Senhor e como presente do Senhor na sua vida. É desafiador? Sim, mas a vida do cristão é desafiadora. E se Ele está te dando essa oportunidade, faça o melhor, faça da forma que Ele merece, com excelência. E é muito bom, e eu falo aqui já de conhecimento de causa, ser esposa de pastor. É um grande privilégio. Muito bem. Sua vez, Rosilis. Okay. Então, igreja, né? Não eleve as expectativas, né? Achando que a esposa do pastor vai ser perfeita, vai manter sempre aquele nível, né? Tão elevado que muitas vezes as pessoas têm, cada um tem
um ideal dentro de si, como a esposa de pastor tem que ser, e muitas vezes isso é transferido para ela. Então, não transfira, né? Ame a esposa de pastor como ela é, né? Com as suas características, porque não tem nada de errado, porque foi Deus que fez. Então, se você tiver que discutir, você tem que discutir com Deus. Então, ame a esposa de pastor como ela é, acolha, né? Um olhar especial de amor quanto às suas necessidades pessoais, às vezes assim uma realização, algo que para ela seria legal, e a igreja pode proporcionar isso, né? Um fim de semana, talvez ela pagando para o casal um resort, né, para eles terem um tempo. Às vezes o pastor não pode proporcionar, mas a igreja pode fazer isso e dar esse refrigério, tá? Então, esse olhar de cuidado mesmo, né, da igreja cuidando da esposa do pastor, e não só vocês serem cuidados o tempo todo. Segunda... E para a mulher que vive essa experiência ou vai viver? Ok. Para quem vai viver, eu lembro sempre na minha vida de Maria, né? Ela tinha o curso da vida dela, ela era jovem, né? Ela tinha seus ideais, né? De casar-se, e de repente tudo isso foi interrompido. Mas ela viu aquilo como um privilégio muito grande, como a Fernanda falou. A minha alma engrandece ao Senhor, né? Porque Ele agora mudou os meus planos. E agora Ele quer me colocar nos planos dEle de uma maneira especial. E foi difícil para ela, no contexto de sociedade, de sonhos que ela tinha. Tudo mudou, né? Mas eu penso que a mulher que vai entrar tenha essa visão, né? Volte lá, o que Maria fez, né? Ela engrandeceu, ela deixou de lado e passou a viver os sonhos do Senhor para a vida dela. Então, para quem vai entrar, para quem já está, é delícia, né? É só andar ao lado, lembra sempre, nem atrás, nem na frente. Ande ao lado dele, né? Desfrute desse chamado tão especial que Deus tem para a vida dele e que aí te colocou ao lado para partilhar, né, de todas as bênçãos que Deus tem para ele, e automaticamente vão ser suas também. Legal. Muito obrigado por vocês atenderem o convite. Foram gentis. Nós que né? agradecemos. E foi muito bom ter vocês aqui. E vou providenciar para a gente ter vocês mais vezes. Opa, certo? tá bom. Eu espero que você tenha apreciado e continue nos acompanhando no nosso canal do YouTube, nas nossas plataformas de podcast. Tá bom? Que o soberano o abençoe e até o próximo Papo de Mestre. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Papo de Mestre, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva, curta e compartilhe.